Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um bocadinho sobre Mulherzinhas de Louisa May Alcott. Como vocês sabem, eu li este livro em agosto e eu confesso que fui um bocadinho de olhos fechados para esta leitura. Eu peguei nela e fui literalmente de olhos fechados, nem tinha pensado nisso. Mas era para uma categoria do Book Bingo, de escolher um livro de olhos fechados. E eu fui à minha caixinha de livros por ler e saiu este. E eu até, pronto, a mexer e a procurar o livro, escolhi assim o mais pequeno e foi o Mulherzinhas que saiu. E então fui literalmente de olhos fechados para esta leitura. Mas o que eu quero dizer com isto é que eu não sabia de que é que se tratava, mas eu pensei que ia ter aqui uma história um pouco revolucionária, com muito empoderamento feminino e tal. Não foi bem isso que eu encontrei, mas eu não me desiludi assim muito. Então, nesta obra, nós conhecemos a família March. Portanto, a família é constituída pelo pai e pela mãe e pelas suas 4 filhas, que é a Meg, a Joe, a Beth e a Amy. São 4 meninas muito diferentes umas das outras e nós ao longo do livro vamos acompanhar o que elas passam durante o período de um ano. Portanto, tudo o que elas vivem, tudo o que elas sentem durante esse ano. E também vamos conhecendo-as mais profundamente, as personalidades delas. E nós vamos começar a perceber, vamos começar a verificar até que elas são muito diferentes umas das outras e é muito divertido ver como é que é aquela dinâmica familiar. Portanto, a Meg, eu acho que assim, a Meg é mais velha, tem 17, sim, tem 17 anos e supostamente é a filha mais bonita do casal. Ela tem sonhos assim muito simples, é ter uma vida bonita, com casar com um homem que ela gosta e que gosta dela, mas ao mesmo tempo viver bem, ter vestidos e esse tipo de coisas mais fúteis. Depois nós temos a Joe, que com 15 anos é a filha mais rebelde, mais impulsiva e até um pouco radical. Ela adota assim um comportamento muito Maria Rapaz, de usar calão e tudo mais, ter assim umas ideias muito fora da caixa e tem o sonho dela é ser uma grande escritora e ser muito bem reconhecida pela sua escrita. A seguir temos a Beth, que é a paz. Ela simboliza a paz porque ela é muito calma, só quer que os outros estejam bem, não se lamenta, não reclama de nada, faz tudo o que lhe pedem. É o exemplo, basicamente. E o sonho dela é ser feliz fazendo os outros felizes. É o que ela mais quer e é o que ela mais faz durante o dia a dia dela. E por último, temos a Amy, que é assim, ela tem mais ou menos 7 anos e ela é muito assim arrogante. É uma mistura da Megan e da Joe, ou seja, tem a vaidade da Megan, mas tem assim um bocadinho da impulsividade da Joe, embora seja muito infantil, o que faça com que ela seja muito arrogante e que tenha comportamentos assim menos adequados. Mas também tem um bom coração e pronto, ela só quer ser amada no fundo. Então a história começa quando começa no Natal, num Natal, e nesse Natal as meninas não tinham o pai porque o pai foi para a guerra. Então elas sentem-se muito tristes, o livro começa com elas muito tristes, sentirem-se muito frágeis, com toda a situação, por não terem o pai, por não terem assim muito dinheiro para os presentes de Natal e tudo mais. Mas aqui temos uma história de mão cheia. Temos aqui uma obra de mão cheia. E porquê é que eu digo isto? A história em si não é nada assim de especial, não é uma história muito trabalhada. Até porque se nós formos a analisar bem, cada capítulo tem um episódio da vida delas durante esse ano que passa. Mas é muito engraçado ver como é a convivência delas, porque tendo personalidades tão diferentes umas das outras, é normal que haja picardias, que haja discussões, que às vezes as coisas não sejam assim tão perfeitas. E quem tem irmãos sabe perfeitamente que às vezes é difícil manter a harmonia. Eu tenho 2 irmãos, tenho um meu irmão e tenho uma irmã mais velha, que é a mãe da Maria Clara,
E eu sei perfeitamente que ou nos damos muito bem, principalmente eu e o meu irmão, ou estamos muito, muito bem e damos-nos muito, muito bem, como nos damos mal e nos odiamos e não nos podemos ver. E então nós aqui temos também um bocadinho disso, como é óbvio. A Jo, por exemplo, é a mentora, digamos assim, da Beth e a Meg da Amy. E a Amy e a Jo às vezes têm ali umas picardias e umas discussões um pouco assim aceleradas. E pronto, é muito interessante ver esta dinâmica familiar, ver o que elas passam. Tem episódios assim muito engraçados e o que eu mais gosto é no final ter sempre uma mensagem positiva, uma lição de vida, uh, algo a retirar, entendem? Eu acho isso mesmo muito positivo, eu adorei essa parte das lições, porque a mãe delas, a senhora March, ela preocupava-se muito em que as filhas tivessem valores. E quando eu digo valores, eu acho que este romance é revolucionário apenas nisto. A mãe delas não queriam que elas se casassem por dinheiro, nem queria que elas casassem rapidamente ou assim. A mãe delas sempre desejou que elas tivessem calma, que fizessem os trabalhos delas, que fossem boas meninas e que se casassem com alguém que gostavam. E ela até disse assim, e eu até achei isto muito interessante e assim muito revolucionário para aquela época, em que ela diz assim: antes velha e solteirona e feliz do que esposa infeliz ou rapariga sem propósito, dessas que andam a correr à caça do marido. Portanto, vocês estão a ver, havia poucas mães a pensarem assim, nesta época. E por falar em época, este livro é um pouco assim antiquado. É uma história que eu acho que não resistiu assim ao tempo. Já não se vê assim, já não podemos dizer que ainda se vê muitas coisas que se passam aqui nos tempos atuais, porque esta história foi muito baseada em três pilares, que é a família, trabalho e religião. Portanto, é muito datado, é impossível nos tempos que hoje acharmos isto atual. Mas, apesar disso, eu também pensava que ia ter aqui, justamente por isso, eu pensei que ia ter aqui um romance muito meloso, que ia haver assim essas coisas que eu detesto, mas enganei-me profundamente, não tem nada disso. E basicamente o livro todo é a vida destas meninas durante esse ano e a forma como elas vão lidando com os problemas e a forma como elas vão amadurecendo. E sem dúvida que elas, eu só me apercebi disso até no final do livro, quando o pai delas volta da guerra e pasma-se como as meninas estão diferentes e como amadureceram. E de facto é uma leitura muito agradável, muito docinha. E eu gostei muito por causa disso, por causa de todas as mensagens. As personagens também são muito divertidas, são carismáticas. Claro que há um episódio ou outro que é mais assim, nabo, assim meio estúpido, mas eu aconselho muito este livro. Acho que é um ótimo livro para começar a ler clássicos e acho que dá para ler em todas as idades. Eu acho que mesmo as crianças de 10, 11 anos conseguem ler na boa este livro e achar graça. Eu acho que isso é o fundamental. Por isso, eu recomendo muito. Se vocês tiverem curiosidade, digo-vos já que eu sou uma mistura da Joe e da Beth. Embora isto pareça estranho porque elas são o oposto uma da outra, mas eu sinto que tenho um bocadinho de impulsividade da Joe, mas ao mesmo tempo também tenho muito da tranquilidade da Beth. E a Beth disse uma coisa que eu me identifiquei muito, 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 que foi: quando o coração se lhe oprimia com saudades da mãe ou receios pela saúde do pai, enfiava-se num certo armário, escondia o rosto numa dobra de um certo vestido velho e fazia o seu choradinho, rezando as suas orações na calma da sua solidão. E eu, quando estou chateada com alguma coisa, ou preocupada, ou estressada, eu tenho que me ocupar a fazer alguma coisa e a minha terapia é estar ocupada para me acalmar. E normalmente arrumar gavetas, organizar coisas, dá-me muita paz, assim como dava à Vera. E enfim, eu dei 4 estrelas, gostei muito deste livro, foi assim uma lufada de ar fresco
e eu recomendo-vos muito. Por isso, digam-me nos comentários se vocês já leram, se não leram, se, o que é que acharam, se gostaram, se não gostaram, se têm curiosidade. E pronto, vemo-nos por aí, vemos no próximo vídeo. Tchau!